Ah, é? Ah, não pode. Se for... Boa noite a todos. Vão aceitando. Olá, muito boa noite. A Luana sumiu. Mas eu sei que ela gravitou para um processo meu, provavelmente educacional. Provavelmente, Luana, foi educacional. Já isso eu tenho 50 mil daquilo, 50. Não posso nem mais. Enfim, eu tenho 50. Não tem nem mais justificativa para nada. Você é réu. Sim. Está defendendo o réu. Sim, eu já sei. Eu devo ter, só dessa natureza, quase uns 200 processos em vários locais no Rio. Ai, Senhor do céu. É bom porque é dinheiro, né? Ô, bênção, ô, glória. Amém, que não falte. Eu gosto de, por isso que é importante ter essas tretas, né? É bom, porque senão não dá. Bom, eu acho que já deu um tempo. Gente, muito boa noite. Espero aí que vocês todos aí estejam bem. Eu só vou pedir essa gentileza. Eu sei que é muita gente, então se a internet começar a travar, vocês me dão um toque que eu retorno e por aí vai, tá? E se vocês puderem aceitar também, povo, que na medida que vai pedindo aí o convite, também me ajuda bastante, tá? Se alguém puder ir aceitando o pessoal, vai me ajudando. Tá. Bom, gente, na aula passada, né, a gente começou a discutir, né, as questões voltadas do casamento, né? E, consequentemente, nós entramos no processo de habilitação e falamos de algumas exceções em face dos requisitos do casamento. Por exemplo, quando nós falamos do casamento por procuração e quando nós falamos, por exemplo, do casamento nucupativo, que é uma exceção aos requisitos da celebração lá do casamento, né? Bom, hoje a gente vai adentrar e a gente vai aprofundar questões voltadas ao casamento, porque nós vamos trocar uma ideia, dialogar em face daquilo que eu vou chamar de impedimentos matrimoniais, né? E o impedimento matrimonial é um assunto extremamente cobrado nas questões de concurso e, consequentemente, voltado aí para o exame de ordem, né? E é interessante a gente fazer alguns paralelos, né? Quando a gente pensava... Quando a gente pensa... Está travando? Alguém escreveu, está travando, professor. O meu está travando? Alguém? Está travando a minha fala? Você estava congelando aqui antes. Eu acho que é porque o povo está entrando. Vocês querem esperar um pouquinho para o pessoal entrar? A sua imagem está congelando mesmo. Continua. Então deixa eu ver se eu... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Me dá um minutinho, pera lá. Senhor. Pera lá, deixa eu ver se eu compartilho aqui da... Vamos ver se vai ficar melhor. Me dá um minuto só. É porque eu acho que o pessoal está entrando também, aí acaba... Geralmente é assim, o pessoal começa a entrar. Depois que já... Ô, Senhor, ajuda. Pera lá, já estou aí... Pera lá. Vamos ver se vai melhorar. Dá só um minutinho. Deixa eu ver se foi. Bom. Melhorou ou continua travando? Eu aceitei aqui, pera lá. Vê se melhorou. Melhorou agora? Professor, o áudio tá bom, só que eu não tô conseguindo ver você. É? Ué. Tá. Deixa eu aceitar o pessoal que tá chegando aqui, ver se é isso. Melhorou, né? Aqui normal.
Ah, tá melhor. Beleza, então. Tá, aí vocês vão me dando um toque que a gente vai melhorando aí, tá? Se ficar muito ruim, aí eu vou pro celular. Bom, então eu vou voltar para a gente ficar melhor. Então, hoje a gente vai tratar de uma coisa extremamente importante, né? Porque, veja bem, a gente precisa, dentro da questão do casamento, trabalhar um assunto que é extremamente importante quando a gente pensa, por exemplo, em concurso público e exames de ordem, né? Porque a gente vai tratar de um tema hoje chamados impedimentos matrimoniais, né? Veja bem, galera, quando a gente pensa nesses impedimentos matrimoniais, a gente precisa fazer algumas ressalvas iniciais, né? Quando a gente pensava, por exemplo, nos impedimentos absolutos, principalmente voltado aí para o Código Civil de 1916, nós tínhamos 8 impedimentos, né? Então, o Código de 1916, eu acho que tem um áudio ligado. E aí, consequentemente, quando a gente pensava nesses impedimentos do Código de 1916, se tinha 8 modalidades de impedimentos matrimoniais, né? Hoje, na realidade, quando nós adentramos na modificação do Código Civil, hoje nós temos 7 impedimentos, né? Por quê? Porque que se tinha lá no Código de 16, que era o impedimento chamado adultério, né? O impedimento chamado adultério, obrigatoriamente, ele era um impedimento em que sentido, né? E você imagina o seguinte, eu tinha um cônjuge e esse cônjuge, ele era adúltero. E, consequentemente, aquele corréu, com aquela pessoa que ele praticou o adultério, a lei impedia que ele casasse com aquela pessoa, né? Por quê? Porque ele mantinha relações extraconjugais. Então, pelo Código de 16, uma forma de punir aquele adúltero era impedi-lo ou impedi-la de casar com quem? Com aquela pessoa que a doutrina chama de corréu, ou seja, aquela pessoa da qual mantinha-se relações extraconjugais, tá? Então, esse impedimento, lá no Código de 16, ele tinha um fundamento, ele tinha uma razão. O Código de 16, por ser um código muito mais conservador, eles começaram a entender que esse impedimento gerava o quê? A preservação da moralidade familiar. Olha que loucura, né? Eu impedia esse casamento com corréu, tendo em vista essa preservação da moralidade, né? Aquela sociedade daquela época não permitia esse tipo de coisa. E era interessante que quando eu olhasse para aquele cônjuge do qual foi traído, também era uma satisfação, né? Era uma satisfação em que sentido? Eu estaria demonstrando para aquele cônjuge que sofreu traição que a lei estaria protegendo. Em que sentido, né? No sentido de proibir que aquele cônjuge contraísse casamento com aquele corréu, né? Então ele fazia isso como uma forma de punição. E aí a única solução que se tinha para esse tipo de caso é que aquela pessoa, na realidade, vivesse em união livre. O que era uma união livre? Uma união de fato, né? Simplesmente eu não posso casar, eu vou vulgarmente chamar, eu vou me juntar com aquela pessoa. Né? E aí eles se juntavam, mas não teria aí a possibilidade de casar. Isso era previsto lá no Código de 1916. Só que nós sabemos que sofremos muita evolução dentro do direito de família. Beleza, a Isabelle colocou, eu acho justo, tudo mais. Mas olha que loucura, Isabelle. O que o Código Civil de 2002 fez, né? Na realidade, ele não acha mais
o adultério como impeditivo para o casamento. Então, hoje, se você tiver um cônjuge que seja adúltero, e aí, consequentemente, você prova isso, porque ele deixa de ser crime, mas continua sendo ilícito civil, tanto é que quando essa pessoa pratica a traição, você que sofre com aquilo, você pode buscar a reparação por dano moral, a aplicabilidade do 944 do Código Civil. Mas aí o que o Código Civil faz? Esse impedimento do Código de 16, que era relacionado ao adúltero, eu não aplico mais no Código Civil de 2002, né? Então, foi uma evolução legislativa no sentido de, vou largar esse Estado liberal, vou largar esse aspecto no sentido de ser um código conservador, e aí, obrigatoriamente, esse critério adultério como impeditivo de casamento, ele deixa de exigir no Código de 2002. Por isso que quando nós analisamos, por exemplo, o 1521 do Código Civil, nós começamos a pensar que eu tinha 8 impedimentos pelo Código de 16 e hoje eu só tenho 7 impedimentos. Por quê? Porque aquele impedimento do adultério eu não tenho mais aplicabilidade no Código Civil de 2002. E aí você começa a perguntar, Firmino, então quais são os impedimentos? Tem alguém me ligando aqui. Quais são os impedimentos? Quais são os impedimentos hoje que eu tenho que vai me proibir, que eu não vou conseguir casar? Quais são esses impedimentos matrimoniais? E aí a gente inaugura, na realidade, o 1521, né? E é interessante que quando a gente analisa o 1521 do Código Civil, lá no seu inciso 1º, ele começa falando o seguinte, olha, ascendente com descendente não pode casar. Por que não pode casar? Porque eu tenho algo chamado vínculo de parentesco. E nós aprendemos lá nos iniciais dessa matéria que quando eu penso de uma forma genérica nesse vínculo de parentesco, eu vou poder tê-lo de duas formas, né? Ou eu vou ter um vínculo de parentesco na forma natural, ou eu vou ter um vínculo de parentesco na forma civil. Ou seja, ou eu posso ter as questões sanguíneas, ou eu posso ter as questões advindo, por exemplo, de um reconhecimento de um filho, ou eu posso ter uma questão voltada para a adoção, que nós vamos ver um artigo específico para isso, mas ascendente com descendente, eu tenho obrigatoriamente o quê? Esse impedimento para casamento, né? Então, esse inciso 1º do 1521, obrigatoriamente eu vou tanto atender o vínculo biológico, como eu vou atender também o vínculo jurídico. Então, é uma proibição legal, absoluta, que essas pessoas ascendentes com descendentes não podem casar, né? Então, isso é praticamente previsível, né? Isso, beleza. A Luana falou, as questões visam, né, regulamentar questões de ordem pública? Sim, porque essa natureza mista, né? Ela atende aquela natureza de instituição social e atende a natureza de uma questão contratual. Mas a base disso tudo é o quê? É a família. E quando a gente trata de família, não tenha dúvida, a gente precisa dessa regulamentação de ordem pública, porque senão, se a gente gravitar na ordem privada... travou? Onde que travou? Só travou uns 30 segundos atrás. Aí... assim que você começou a falar da questão de ordem pública, que eu perguntei, aí travou e perdi uma parte. Beleza, eu retorno.
tem problema nenhum, não. E aí, consequentemente, quando a gente pensa, por exemplo, nessa matéria de ordem pública, né, ela tem essa interferência nessa regulamentação. Por que ela tem uma interferência nessa regulamentação? Principalmente nessa proibição de ascendente casar com descendente. Porque a própria natureza advinda aí do casamento, ela vai atender esses dois pilares, né? Quais são esses dois pilares? Bom, se eu estou na natureza mista, que é a natureza mais aplicada, eu tenho que ter um cuidado olhando a família como instituição social, e eu tenho outro pilar entendendo que essa regulamentação precisa de vir do Estado. Por qual motivo? Porque o particular, ele não pode criar essas normas advindas aí desse casamento. Por isso eu tenho essa regulamentação de ordem pública muito presente quando a gente pensa no quê? Nessa regulamentação voltada aí para o direito de família, tá? Então, é por esse motivo aí, foi a razão aí que a Luana falou dessa regulamentação dessa ordem pública. Ainda pensando, por exemplo, no 1521, a gente começa a pensar que eu também tenho outras possibilidades desse impedimento, né? Desse impedimento matrimonial. Qual que seria? Quando a gente pensa naquilo que eu vou chamar de afins na linha reta, né? E a grande pergunta é o seguinte: quem seria esses afins em linha reta? Sogro, sogra, enteado, enteada, genro, nora, são parentes em linha reta. Então, por exemplo, se você acha seu sogro, se você acha sua sogra lindo, gostoso, tem uma tesão por eles, separa lá de não sei lá do que e casa comigo, esquece que isso não poderá acontecer. Por qual razão? Porque eu tenho obrigatoriamente o quê? Esse impedimento matrimonial do 1521, parágrafo 2º. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa afinidade, essa afinidade é de sentimento, né? Sogro, sogra, se equipara dentro da legislação jurídica como o quê, galera? Como pai e mãe. Então, obrigatoriamente, traz essa imposição. Eu não sei se vocês já viram lá no meu Instagram, estava na barra, o cara colocou lá um papelzinho lá, ó, eu estou vendendo bala no sinal para não morar com a minha sogra. E aí eu até brinco com ele e falo, meu querido, olha só, a sua sogra é ad eterno, o seu sogro é ad eterno, é vínculo ad eterno. Então, obrigatoriamente, você não pode deixar de ter esse vínculo. Você pode até não gostar, mas deixar de ter o vínculo, não. Quem me pediu aí a palavra? Eu. Me tira uma dúvida. Sim. A sogra que fica para sempre é só a primeira ou se eu casar de novo a outra também fica? Todas, porque são parentes por afinidade. Vai levar as duas pro resto da vida. Ótimo, né? Renan, diga aí. Professor, boa noite. Boa noite. Aí, no caso, essa questão do sogro, da sogra, tem necessariamente que ter tido um casamento previamente, né? A questão de só ter namorado não... não, tá. Obrigado. Tá? Isso, justamente, eu preciso desse casamento, né? Porque esses impedimentos do 1521, obrigatoriamente, são todos voltados aí para o casamento, tá? A duas é o capeta. Quem escreveu isso, gente? Que escândalo. Mas tem sogras e sogros que eu acho que deve ser bom, né? Eu não quero. Teoria Batman, porque eu não divido patrimônio, né? Tem que ser igual pro Swain, né? Lindo, bonito, rico, sem dividir patrimônio, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente vai estudar isso em bens, tá? Então, obrigatoriamente, esse povo é seu parente por afinidade. Por isso que a gente tem que pensar efetivamente com quem que você vai casar. Tem gente doida, então, assim, olha a menina e olha o menino, que bicho gostosão, que menina linda, maravilhosa. E aí você olha depois lá no futuro, como é que tá o pai, como é que tá a mãe. Para mim, seria um requisito para casamento. Não é um requisito legal, mas é um requisito de observação, tá? Casar para quê? Em pleno século XXI? Também acho. Eu não casaria, não. Beleza? Então, esse impedimento com os afins, ele existe por força do 1521.
Quando eu estou ainda analisando, por exemplo, o 1521, existe um artigo, um inciso 3º, que ele fala de uma coisa voltada, por exemplo, para o adotante com quem o cônjuge ou o adotado foi filho, né? Não precisaria ter, de forma alguma, esse inciso 3º, né? Proibindo o adotante com quem o cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante, né? Ou seja, eu adotei, não posso casar com aquele que foi adotado. O meu cônjuge ou minha não pode também fazer isso. Mas isso, na realidade, o inciso 3º, ele não precisaria existir. Por que ele não precisaria existir? Porque lá no inciso 1º, ele fala ascendente em face de descendente. Ora, se a Constituição Federal não faz distinção de filhos biológicos e filhos advindo de vínculo jurídico, por que eu preciso ter o inciso 3º? Chega a ser uma aberração jurídica, né? Faz um trissal, não sei lá o quê. Que chique, gente. Quem quer fazer trissal? É possível, não no casamento, mas é possível fazer um trissal, quartissal, quintissal, sei lá o que, sal, dentro da união estável. Uniões poliafetivas, que é chiquerésimo, tá? Não está entediado, quer ter um oásis de menino, menina, e por aí vai. União estável, pluri, tá? A gente vai discutir isso no futuro. Então, assim, não vejo a necessidade desse inciso 3º, que eu acho que é inócuo, porque resolveria lá com o inciso 1º do 1521, tá? Agora, tem uma outra questão que é muito interessante quando a gente analisa a questão dos filhos, né? A gente começa a entender que como eu tenho a evolução desse direito de famílias, né? E aí eu não entendo, principalmente eu como advogado, e aí vocês fiquem muito à vontade para ter entendimentos diferentes do meu, porque a gente está dentro de uma aula e isso aqui não é nada absoluto. Mas o meu posicionamento, que não é um posicionamento absoluto, eu olho, por exemplo, uma família, né? Quando eu olho, por exemplo, uma família hoje no Estado brasileiro, eu começo a perceber que aquela família constituída, pai, mãe e prole, que era a família padrão no Código de 1916, ela não é mais uma família... Eu estou rindo aqui de um comentário. Não é mais uma família... tipicamente brasileira. Por quê? Porque se eu pego uma avó que toma conta de um filho, obrigatoriamente eu entendo que é uma família. Se eu pego, por exemplo, duas pessoas, A e B, que se casam, ou, né, eu estou falando, como eu estou falando de casamento, e não querem ter filhos, eu entendo que é uma família. Então, a gente começa a entender que a evolução do direito de família permite a gente enquadrar várias modalidades de família dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E, devido a isso, nós podemos ter o quê? Filhos diferentes. Então, eu posso ser um irmão unilateral, ou eu posso ter irmãos bilaterais. Ou seja, eu posso ter irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, e aí eu vou ter a nomenclatura de irmão bilateral, ou eu posso ter um irmão unilateral, que é o irmão ou de um pai, ou do meu pai, ou da minha mãe, por aí vai. Então, isso aqui, quando a gente pensa... Oi? Oi, quem chamou? Alguém levantou a mão. Pois não. Alguém levantou a mão? Vasconcelos de Freitas? Não? Foi? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Tá normal. Sim, professor. Sim. Não, é porque alguém levantou, tá com a mão levantada aí, eu não sei se quer falar. Vasconcelos de Freitas, que está escrito aqui. Mas eu acho que não, tá? Bom, qualquer coisa eu dou a palavra de novo. Então, assim, esses irmãos, tanto o irmão unilateral como o irmão bilateral e demais colaterais até o 3º grau, obrigatoriamente eles não podem o quê? Casar, né? Não pode casar, por exemplo, irmãos germanos, né? O que são irmãos germanos? Mesmo pai e mesma mãe. Ou irmãos unilaterais. Mas, professor, foi equívoco, foi eu. Não.
Não, tranquilo. Você quer falar alguma coisa? Ou não? Não? Não sei. E aí, obrigatoriamente, esses irmãos, eles não podem casar. Agora, a gente tem que pensar na seguinte questão, né? Quando eu analiso, por exemplo, 1521 no inciso 4, este inciso, ele também houve uma redundância da redação. Por quê, galera? Os irmãos, eles são colaterais de quê? De segundo grau. Logo, eu poderia fazer a menção lá no inciso 1º, né, da proibição dessas pessoas. Agora, há uma exceção muito doida, que é quando a gente pensa, por exemplo, no Decreto-Lei 3.200 de 1941. Olha só, muito cuidado quando vocês forem estudar o 1521, inciso 4. Por que eu falo que vocês precisam ter muito cuidado? Imagina o seguinte, né? Há uma exceção ao 1521, inciso 4, né? É que, na realidade, ele traz uma causa o quê? Proibitiva, no que tange, por exemplo, o casamento voltado para pessoas, para esses colaterais até o 3º grau, né? E aí é no caso, por exemplo, que se trazia de tios com sobrinhos, né? De tios de sobrinhos. Olha só, tio e sobrinho pode casar? Você tem uma tia que você acha maravilhosa, você é sobrinho dela. Podem casar? E aí eu teria a aplicabilidade do decreto-lei, que era o 3.200 de 1941, que permitia o casamento de tios com sobrinhos. Qual que era a grande questão em relação a esse decreto-lei 3.200 de 1941? Que antigamente, aí eu vou explicar por quê. Antigamente, se essa tia quisesse cair com seu sobrinho, tia, achei ótimo. Se essa tia quisesse cair é ótimo, casar com o sobrinho, o que eles precisavam fazer? Um exame específico. Que exame específico era esse? Para saber o seguinte, ora, se essa tia com esse sobrinho tivesse filhos, será que eu teria prejuízo para essa prole? Será que esse filho poderia nascer de forma defeituosa? Qual era a consequência disso? Né? Era questão voltada para a genética. No interior, tinha muito casamento nesse sentido. Por quê? Porque aquelas famílias não queriam dividir patrimônio e, consequentemente, aquele casamento queriam que permanecesse ali naquela família. Então, era comum no interior, principalmente na minha cidade, Espera Feliz, Minas Gerais, da qual você tinha pessoas, tios casando com sobrinhas, tia casando com sobrinhos, no intuito de proteger lá o patrimônio, não compartilhar com aquele terceiro ferrado e por aí vai, tá? Então, eles aplicavam obrigatoriamente a 13.200 de 1941. Só que o que aconteceu? Isso é de 1941. Alguém levantou a mão, diga. A Ariane. Oi, Firmino, boa noite. Então, e no caso de primos? Porque minha mãe e meu pai são primos legítimos e são casados. Mas o primo é de 4º grau. Aí por isso que ele não entra, porque o impedimento seria até o 3º. Aí o primo, ele não entra. Ele é um colateral. E isso era muito comum também, tá? Vocês terem esses casamentos assim. Aí não tinha o impedimento do 1521. Alguém mais levantou a mão. É um nome chiquerésco que eu não sei nem pronunciar. Então, e se der ruim na genética até com primos? Porque eu não sou especialista na área, mas já ouvi falar que dá ruim sim. Mas aí dos primos, a lei cagou, né? Infelizmente, tipo assim, quando a gente pensa na questão dos primos, a lei não cria impedimento, né? Então era muito mais uma preocupação, talvez, familiar, ou uma preocupação daquelas pessoas que queriam contrair esse casamento. Será que meu filho vai nascer com alguma deficiência ou não? Mas não é um impedimento legal, né?
porque o impedimento legal eu só teria aplicabilidade do 1521, inciso 4, né? Então, por isso que iria casar. Inclusive, eu falo que primo de primo não é primo, né? Principalmente quando eu estou direito sucessório, que não é o momento. Mas olha que loucura. Então, esse decreto-lei 3.200 de 1941 exigia, por exemplo, esse exame para comprovar se eu teria ou não prejuízo à prole. Então, tinha uma preocupação legislativa se isso poderia acontecer alguma interferência genética, né? Bom, o que ocorre, então? Aí vem o Código Civil de 2002, né? Eu gosto do Código Civil de 2002 porque ele é muito louco, né? Ele tem um sentido, ele tem uma estrutura, mas o Código é vanguardista, né? O Código, ele inaugura eticidade, socialidade, efetividade e cria aquilo que a gente chama de cláusulas abertas. Então, esse Código Civil de 2002, ele não faz nenhuma referência. Você pode comer o Código Civil, você não vai ver nenhuma referência em face de quê? Desse Decreto-Lei 3.200 de 41. Opa! Bom, se o Código Civil não faz nenhuma referência a esse Decreto-Lei 3.202 de 1941, qual seria a consequência disso? Bom, direito é treta, não existe nada absoluto. E aí surgiu obrigatoriamente duas correntes em face dessa temática, ou seja, em face do 1521, inciso 4, na qual eu teria a possibilidade de casamento de tios com sobrinhos. Então, a primeira corrente que vai dialogar dessa possibilidade é que eles entenderam o seguinte: ora, eu tenho um decreto, esse decreto-lei de 3.200 de 1941, e eles entenderam que ele fora o quê? Que ele fora derrogado pelo Código Civil de 2002, que não haveria, na realidade, para essa parte da doutrina, qualquer exceção. Então, logo, esse impedimento do casamento dos colaterais de terceiro grau seria absoluto. Seria impossível afastar isso. Por quê? Porque se o Código Civil entendesse que da permissão, ele teria que escrever isso de forma expressa no seu corpo. Ou seja, essa corrente é uma corrente muito mais tradicional, né? Então, obrigatoriamente, para essa corrente, entende-se que deveria se manter esse impedimento. E, consequentemente, se tivesse aí esse prejuízo para a prole, para o filho, não poderia acontecer de forma alguma esse casamento, tá? Bom, e aí a gente começa a perceber que nós temos uma segunda corrente, que é uma corrente muito mais moderna. Eu não sei se vocês gostam de direito civil. Se não gostar, finge que gosta. Existe uma comissão muito importante, que é a comissão chamada Comissão de Estudos Judiciários da Justiça Federal, né? A CJF, né? CJF, eu sei Libras. Caguei, Firmino, tudo bem. CJF, obrigatoriamente, é uma comissão de estudos jurídicos voltado para o direito civil. Ele dá uma contribuição grande para o direito civil. E, na época, se tinha um ministro chamado Ministro Rui Rosado, e ele trouxe dentro desse enunciado a possibilidade do quê? Desse casamento. Da possibilidade desse colateral casar, tendo em vista que não poderia acontecer o impedimento como acontecia no Código de 16. Por quê? Porque ele entendia que muitos dos projetos de vida talvez não era ter essa prole, mas ele recomendava que se fizesse o quê? Esses exames. E isso eu teria aplicabilidade para quem? Para os casais heterossexuais. Porque, veja bem, sobrinha e tia podem casar? Pode. Tem algum impedimento? Nenhum. Por que não tem nenhum impedimento nenhum na visão da lei? Por quê? Porque, obrigatoriamente, eu não tenho prole. Eu não tenho filho aqui. Tio com sobrinho podem casar? A mesma coisa. Eu não teria esse impedimento à luz do Decreto 3.200 de 1941. Elisandra, vai lá.
Levantou a mão. Não? Foi um erro? Não, acho que não. Acho que foi por engano. E aí... Oi? Não foi por engano. Perdão. Não fui eu que levantei a mão, não. É o seguinte, e se as partes desconhecerem esse vínculo? Eu estava vendo uma reportagem que teve um casal que acho que estavam 7 anos juntos e depois de 7 anos descobriram que eram irmãos. O que ocorre? Anula o casamento? Nulo o casamento. Eu vou explicar isso por quê. Porque o impedimento... Eu vou repetir, tá, Renan? Eu já vou repetir a segunda corrente aí para você, mas só responder a pergunta dela. Anula o casamento. Eu vou dizer por quê. Dentro do 1521, vocês vão perceber o seguinte... Qual é a única possibilidade de nulidade do casamento? Qual é a única possibilidade de nulidade do casamento? É quando eu tenho impedimentos matrimoniais, né? Antigamente eu tinha 2 possibilidades, né? Eu teria aplicabilidade do 1548-1, que ele foi revogado, que era na questão do incapaz, quando o incapaz casasse, né? E aí nós entendemos que houve uma modificação legislativa pela 13.146 de 2015, então, obrigatoriamente, o inciso 1 do 1548, ele foi revogado por essa lei, e, consequentemente, por dedução, só ficou quem? O inciso 2, porque o 1548, no inciso 2, ele fala de quem? Dos impedimentos matrimoniais, ou seja, dentro da nulidade, a única possibilidade que eu teria de gerar um casamento nulo é quando eu tenho a violação dentro daquilo que a gente chama de impedimentos matrimoniais. Por essa razão. Por quê? Porque os outros artigos, quando a gente estudar o 1550, por exemplo, ele vai levar à anulabilidade do casamento. Mas os impedimentos matrimoniais, ele te leva à nulidade. Ora, se ele está me levando à nulidade, qual é a consequência jurídica disso? Nós aprendemos que, quando eu penso a diferença de nulidade para anulabilidade, eu tenho que perguntar o seguinte: eu consigo sanar aquele vício? Então, sempre quando eu olho, por exemplo, para a nulidade, eu não tenho possibilidade de sanar esse vício. A única questão que eu vejo nesse caso seu é o seguinte: eu faço prova em face de terceiro. Então, por exemplo, o terceiro entendia que eles eram casados e, consequentemente, praticaram negócio jurídico com essas pessoas. Opa, eu vou validar esse negócio jurídico. Eu não vou prejudicar o terceiro, porque ele é um terceiro de boa-fé. Ora, se eu estou em face de um terceiro de boa-fé, o que eu faço? Eu protejo esse de boa-fé, né? Então, isso é a aplicabilidade do 422 do Código Civil. Claudemir, por favor, levantou a mão. Professor, só um segundo. Tem muito aluno aí de Araraquara e parece que do Rio de Janeiro que não consegue entrar. Não sei o que está acontecendo. Hoje não sou eu, hoje é eles. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei se fica, né? Eu não sei se fica muito gente, né? Ou talvez aquilo que a Luana também falou, né? Não sei se... Oi? Tem aqui, eu estou vendo aqui, porque eu estou pelo computador, tem aqui inserir nome, e-mail, ou tem uma outra opção aqui. Aí eu já pedi aqui para algum colega que está com dificuldade, colocar o e-mail, que eu vou digitar o e-mail para ver se a pessoa consegue entrar através desse e-mail. Vamos ver. Não, te agradeço. Obrigado mesmo, hein? Obrigado. Tá? E obrigado, Claudemir, por avisar também, tá? Porque aí a Luana dá dessa ajuda também, tá? O Vinícius perguntou assim, e no caso dos adotivos, eles são irmãos, né? E aí, obrigatoriamente, eu também teria o impedimento matrimonial aí em face deles, tá? Por quê, gente? Porque lá no 227 do Código da Constituição Federal, nós tivemos modificações significativas, né, no 226, no 227, principalmente quando a gente analisa a questão dos filhos, né? Adotivo, ou seja, através de vínculo jurídico ou do vínculo biológico, eles simplesmente hoje eu não faço mais diferenciação. Eles são irmãos. Por isso a gente mantém aí, pelo 1521, inciso 5, essa questão voltada aí para o adotado, né? Dessa proibição desse casamento, tá? Eu vou voltar ali só
na explicação da segunda corrente, né, que o Renan pediu aí para falar um pouco mais da segunda corrente. A segunda corrente, né, quando a gente analisa o 1521, e aí obrigatoriamente lá no... Quando ele faz aquele diálogo, né, da 3.200 de 1941, ou seja, lá quando ele vai analisar o inciso 4º, né, lá do 1521, que tem aquela proibição, a gente começa a pensar o seguinte, que a segunda corrente desse impedimento é uma corrente muito mais vanguardista, né? Se tem, por exemplo, né, na realidade hoje, grita mais, Mel, a Comissão de Estudo Judiciário na Justiça Federal, né? Essa comissão de estudo, Mel, doida, desequilibrada, essa comissão de estudo na Justiça Federal, ela era ministrada na época por um ministro chamado Rui Rosado. Esse ministro, na realidade, ele entendeu da dispensa desse exame que obrigava se apresentar. Por quê? Porque ele entendeu que o Código Civil, ao não abordar o Decreto 3.200 de 1941, ele foi permissivo ao casamento de tios com sobrinhos. E aí caiu a regra da aplicabilidade da apresentação em face desse exame, sendo um requisito para permitir ou não aquele casamento. Então, é uma corrente muito mais vanguardista, tá? É nesse sentido. Foi, Renan? Sanou? Professor. Vai lá, quem me chamou? É o Renan. Sim. Aí, no caso, essa segunda corrente, ela não vale só para aquele relacionamento hétero, né? Ou seria... Isso. Interessante sua pergunta. Porque, na realidade, o que aconteceu? Ela vai valer para todas. E é interessante que, quando a gente faz uma reflexão seguinte, quando a gente inaugura o Código de 2002, né, que ele passa a vigorar em 2003, a gente continua tendo, dentro do corpo do Código Civil, entendendo que o casamento se faz entre homem e mulher, né? A gente até fez aquelas observações nas aulas passadas, né? Só que qual é o interessante disso? Bom, tanto na primeira corrente como na segunda corrente, eu não tenho como impedir juridicamente o quê? Esse casamento, né, do tio com o sobrinho, da tia com a sobrinha. Por quê? Porque, obrigatoriamente, como eu não tenho a prole, o que vai acontecer? Eu não tenho a exigência da 3.200 de 1941 do exame. Então, se a preocupação é que aquela prole ela nascesse com alguma deficiência, obrigatoriamente eu não vou aplicar isso aos casais homoafetivos. E aí, obrigatoriamente, eu vou permitir que esse tio com sobrinho ou essa tia com a sobrinha, ela realize o casamento, e aí não há que se falar, por exemplo, nesse impedimento do 1521, inciso 4. Claudemir, vai lá. Levantou a mão? Foi, Renan, sanou? Então é isso. Eu acho que... Grita mais, Mel, desequilibrada. Eu não posso nem levantar para socorrer a Mel, mas enfim. E aí, porque, né, a gente... Travou. Estão me ouvindo, gente? Caiu. Agora sim, professor. Agora sim. Deu um pane aqui. Eu fiquei até preocupado. Caiu, mas já levantou. Não, gente, deu um pane aqui. Vocês não têm noção. Voltou? Professor, o cachorro tá mordendo o fio aí, professor. Não, gente, deu um pane. Gente, vocês ficam debochando da minha cara. Tá ventando. Gente, tá ventando muito aí. Vai morar em região de praia, é o que dá, gente. Olha, ô pobreza, gente. Mas, enfim, vamos de novo. Ai, sério.
Bom, eu acho que voltou, né? Tem gente que fica doido, né? De constrangido e tudo mais. Eu não fico não, tá, gente? Eu não devo ter pago um troço aqui, deu um curto aqui. Vai lá, quem me chamou? Rogério, de Araraquara. Oi, vai lá. Pois não, Rogério. Esse exemplo de casamento que o senhor está passando para a gente aí, seria o casamento avuncular também? É conhecido como casamento avuncular, é isso? Perfeito, perfeito. Eu estava vendo o código comentado, usa essa terminologia, casamento avuncular. Na realidade, o código ele nem usa, assim, dentro de um concurso, né? Mas a doutrina traz isso, né? Carlos Alberto Gonçalves Dias fala isso, Silvio Venoso fala isso, mas quando você pega, por exemplo, doutrinadores mais modernos, por exemplo, quando você vai pegar, por exemplo, Roserwald, que são dentro de um concurso mais amplo, a gente só utiliza mesmo essa possibilidade aí de falar mesmo da linha, né? Que o Código Civil prevê. Mas na doutrina você está certo, é uma modalidade desse casamento, tá? Lógico que a gente vai ter todas as modalidades de família, né? A gente vai ter uma aula só para isso, que vai ser talvez até o TED nosso, tá? E a gente fala sobre isso, beleza? Obrigado, professor. Não, tamo junto, Rogério. Obrigadão pela contribuição, tá? Bom, e aí, galera? O troço doido, vai ser um troço de vírus aqui. E aí, obrigatoriamente, ainda analisando o 1521, a gente começa a perceber também aquilo que foi até o que o Vinícius colocou aí no chat, né? E aí, falando a questão voltado aí para o adotado, né, com o filho do adotante, né? Então, eu adotei uma pessoa e aí, obrigatoriamente, esse adotado quer casar com o filho da qual foi adotado, né? Eu também tenho essa proibição legal. Por quê? Porque, na realidade, eu entendo que não teria nem a necessidade de ter um inciso 4º, porque o código parece que enlouqueceu. Ora, se eu não faço mais distinção de filho biológico e de filho jurídico, eu vou aplicar aquela merda onde? No inciso 1º. Aí vem o Código Civil para encher meu saco e inventa o inciso 4º, né? Ora, filho é filho, né? Eu não posso mudar a natureza desse filho. Então, o filho do adotado com o filho do adotante, o que essas pessoas são? São irmãos. E aí, obrigatoriamente, eu não posso permitir o casamento com aquelas pessoas, tá? Ainda olhando na questão do impedimento, eu tenho, por exemplo, o inciso 6º do 1521, né? Por que impedimento é importante? Porque lá no inciso 6º do 1521, ele fala, por exemplo, da pessoa que é casada, né? Olha que loucura, a gente brincou aí no chat falando, olha, fulano quer ter 10 homens, ou a outra quer ter 10 mulheres, ou eu quero misturar homem com mulher, beleza. Né, quer viver num paraíso, dependendo aí da situação, dependendo de quem é, talvez. Bom, e aí, obrigatoriamente, o que eu penso? Pode, mas não no casamento. No casamento, essa merda não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque, pelo 1521, inciso 4º, as pessoas que são casadas reportam-se ao regime o quê? Monogâmico. Se o regime monogâmico, eu não permito que compartilhar isso, pelo menos dentro de um vínculo jurídico, né? Então, senhor, e voltou, acho que voltou, o negócio mandou esperar, mas voltou. E aí, obrigatoriamente, eu não, já que esse regime é monogâmico, obrigatoriamente, a pessoa que é casada, ela não pode casar com uma outra pessoa, salvo quando ela fizer o quê? O divórcio. Se ela fizer o divórcio, e não é a separação não que a gente vai discutir, se ela fizer o divórcio, eu tenho o quê? A ruptura matrimonial, né? Obrigatoriamente eu não tenho mais vínculo com aquela pessoa. E aí, a partir desse momento, eu posso obrigatoriamente fazer o quê? Casar. Mas enquanto vocês não propuserem, não ajuizarem a ação voltada
para o divórcio, vocês não podem contrair outro casamento. Porque se vocês contraírem outro casamento, digamos, passou despercebido e eu casei, eu fiz o meu processo de habilitação, ninguém percebeu que eu era casado, eu peguei uma certidão de nascimento lá do interior, casei lá, ninguém fez uma busca cartorária, que isso acontecia no passado. Hoje é mais difícil porque os sistemas estão informatizados, estão dialogando. E aí se descobre, opa, esse casamento obrigatoriamente é um casamento que nulo. Por que o casamento é nulo? Porque você violou o 1521, inciso 6. Ou seja, as pessoas que são casadas, elas são impedidas de casar, salvo quando elas praticam aquilo que a gente chama de divórcio, tendo em vista que nosso regime é um regime monogâmico, tá? Então, obrigatoriamente... Oi? Boa noite, é Mara, tudo bom? Oi, Mara, boa noite, sim. A pessoa casada não pode casar novamente por causa do regime monogâmico. E outro tipo de relacionamento, como, por exemplo, união estável. É possível uma pessoa casada assumir juridicamente uma união estável? Na realidade é o seguinte, a gente tinha, na realidade, um impedimento que, na realidade, quando essa pessoa era casada, ela não poderia assumir a sua união estável. Mas quando a gente estudar uma união estável, nós temos uma decisão da terceira turma do STJ, na qual era encabeçada pela ministra Laurita Vaz. E a terceira turma, que era uma turma até um pouco mais tradicional, inclusive Maria Berenice Dias brigou com a Laurita Vaz, é uma fofoca grande, principalmente quando discutiu células-troncos. Mas, nesse caso, a terceira turma falou o seguinte, olha, dá permissão, mesmo que a pessoa era casada e ela vive união estável. O que eles estabeleceram na época foi um prazo de lapso temporal de separação de fato de 2 anos, tá? Que essa separação de fato, hoje ela caiu por terra por causa da emenda constitucional 66, tá? Então, assim, para o STJ não teria impedimento, mas para nós aqui da letra lei, a gente teria esse impedimento de constituir união estável. Mas a jurisprudência hoje, de forma... Grita mais, Mel. De forma majoritária... Deixa eu abrir aqui para a Mel aqui, porque ela já está... Vai, minha filha, vai. Vai arrumar um namorado, uns 10 namorados. Enfim. E aí, obrigatoriamente, a terceira turma, ela permitiu isso, tá? Mas quando a gente estudar a união estável, eu vou fazer umas observações, tendo em vista que a disposição legal, a gente teria essa proibição, porque ainda se manteria algo chamado deveres desse casamento, tá? E só para completar, Mara, essa questão da pessoa que é casada, ela precisa ter esse comportamento do divórcio. Aí ela fazendo esse divórcio, aí ela pode casar novamente, tá? E por aí vai. Tá, alguém que colocou aí fofoca. Beleza? Então, essas observações que a gente faz. Bom, ainda olhando o último impedimento, graças a Deus, o último impedimento voltado aí para o direito de família, união marital, é válido união estável. Na realidade, são a mesma coisa, né? Quando a gente pensa nessa questão, a gente vai estudar uma questão da união estável, é que a união, né, essa união marital, na realidade, a gente pensa como lato sensu advindo com o diálogo do casamento. Quando a gente pensa na união estável, a gente está pensando no fato, né? Porque, na realidade, muitas pessoas falam assim, olha, união estável, o que seria essa união estável, né? Nós teríamos, como eu disse lá na primeira aula, leis regulamentando a união estável. Mas, no final, a união estável, ela é fato. Né? Tem gente que cria na cabeça dela uma loucura. Eu tenho que fazer uma escritura declaratória de união estável. Tá doido? Vai gastar dinheiro com essa merda pra quê? Aquilo e papel de bunda é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque quando você brigar lá com o INSS, quando você brigar com a família daquele infeliz ou daquela outra pessoa, o que vai acontecer? Você tem que fazer uma ação chamada ação de reconhecimento dessa união estável, né? Então, aquilo não vale nada. Como que você tem que fazer prova? Tem que ser esperto. Como? Amor, mesmo que você não goste, tá? Você está interessado na pensão. Eu sou assim, pessoa de Capricórnio. Não gosta.
Amor, beija, tira foto, manda os outros tirar foto, pega testemunha, fala para os seus vizinhos que você ama, que é o amor da tua vida. É isso que importa na união estável. O restante, aquele papel e nada, gente, é a mesma coisa. Esquece essa merda, entende? Tá lá na intimidade, fala, amor, eu tenho uma tara, eu quero gravar nossa relação. Deixa gravar e guarda esse material. Tá? Porque aí fica mais fácil para você ganhar o vínculo dessa união estável. Tá? Amor, vamos inovar aqui hoje, vamos gravar. Eu acho um escândalo, mas tudo bem. Mas a gente vai tratar desses requisitos aí, voltados aí para união estável, beleza? E aí, galera, voltado ainda para essa questão do impedimento, a gente tem obrigatoriamente esse último impedimento, que é o 7º impedimento, voltado aí para o casamento, voltado para esses impedimentos matrimoniais, né? Você imagina o seguinte, cônjuge sobrevivente. Opa, cônjuge sobrevivente, alguém morreu, né? E aí, dentro desse cônjuge sobrevivente, a gente vai pensar o seguinte, olha, lá no 1521, lá no inciso 7º, você tem lá, eu tenho um cônjuge sobrevivente e ele quer casar com um condenado por homicídio ou por tentativa de homicídio em face do seu consorte, né? Não tem aquelas taras, né? Que eu acho que o pessoal que é mais novo chama de fetiche, sei lá como é que é o nome daquilo. Eu sou muito tradicional, sou nada. Mas por aí, um troço assim, vai que é o seguinte... Dentro de um crime doloso, né, A e B é casado, né? A e B é casado, né? Não sei, um troço assim. São casados. Aí vem um terceiro e mata esse aqui, né? Comete um homicídio doloso. A intenção e por aí vai. E aí você fica apaixonado por cara que matou aquele outro. Ai, agora eu quero casar com ele, tô apaixonado. Ele matou aquele traste, ou matou aquela traste, não. Pode casar com ele? Não pode. Por quê? Porque eu tenho um impedimento do 1521, inciso 7º. Né? Eu não posso casar com aquela pessoa que praticou esse crime, esse homicídio, ou a tentativa dolosa. Né? Não posso, né? Não posso. Mesmo que você ame aquela pessoa, olhou aquele terceiro que matou o seu consorte, você não pode casar. Eu tenho esse impedimento. Aí você começa a raciocinar lá da sub-área do direito penal, né, que vocês gostam, tudo bem. Aí vocês começam a raciocinar. E no homicídio culposo? Opa! No homicídio culposo, eu não teria nenhuma implicabilidade, né? Digamos que A saiu para a rua para trabalhar, veio um carro, atropelou ele voou uns 20 metros de altura, caiu de cabeça no chão e obrigatoriamente quebrou o pescoço e veio a óbito, né? Você tinha essa intenção? Você tinha um dolo? Não, foi um homicídio culposo, né? Isso tem que estar muito claro. Ótimo, tá. Aí você olha para aquele motorista que atropelou o seu consorte. Quer casar com ele? Pode casar, não teria nenhum impedimento, porque obrigatoriamente eu não tenho o dolo aí, né? O entendimento seria voltado para a culpa. E aí eu não teria impedimento do 1521, inciso 7º, tá? Talvez o que vai surgir na cabeça de vocês é a gente pensar o seguinte, tudo bem, Firmino, nós estudamos esses 7 impedimentos, né, no Código Civil de 2002. Qual é a consequência disso, né, quando eu olho, por exemplo, nesses impedimentos? Olha que loucura que muita gente não pratica isso. Todos esses impedimentos que nós trabalhamos, ele vai impedir aquilo que vocês começaram a escrever no chat. O quê? Ele impede essa união estável. Tá? Então, é uma questão que vocês precisam ficar atentos. Por quê? Porque, ora, se eu saio do impedimento, vou viver uma união estável, qual que é o objetivo disso? É garantir direito para aquela outra pessoa. Então, é uma forma de punição que o Código Civil faz. Mas, muitas das vezes, as pessoas esquecem e, na hora de estiver dialogando com o processo, não levanta essa possibilidade, tá? Então, esse desrespeito também aos incisos do 1521, né, ao 7º, o que vai acontecer? Ele vai gerar que o casamento seja nulo. Casar com a pessoa
errada, o grande impedimento. Também acho, eu concordo, escolhe muito bem, né? Eu concordo plenamente. Então, esse impedimento, ele gera o quê? A nulidade desse casamento. Ora, se eu estou pensando em nulidade, eu tenho que pensar que toda nulidade, ele gera o quê, gente? Efeito. Qual que é o efeito da nulidade? Ex nunc ou ex tunc? Ora, se a nulidade vai ferrar com a vida de todo mundo, até a data da celebração, o efeito não é ex nunc, não. O efeito é ex tunc, bate na testa e ponto. Ele retroage onde? A data da celebração. Cuidado, cuidado, cuidado. Firmino, tá, tudo bem. Eu violei, né, o 1521, casei, mas aí alguém suscitou essa nulidade. Ótimo, se alguém suscitou essa nulidade, o efeito é ex tunc, né? E aí, se o efeito é ex tunc, ele retroage à data da celebração. Mas todos os negócios que vocês fizeram com terceiro de boa-fé precisam ser o quê? Respeitados. Vocês precisam honrar aquela merda. Ferrou? Tudo bem, mas com terceiro eu tenho que proteger. Aprendem uma coisa na cabeça de vocês. Quando vocês estudaram direitos reais, provavelmente o professor de vocês, talvez é muito mais polido do que eu, porque eu não sou polido, ele falou, olha, o direito... Eu estou me requebrando aqui, não entendo também não, mas enfim, depois os outros falam de mim, o Firmino é isso aqui. Tá. Mas enfim, o que acontece? Dentro do direitos reais, o professor falava assim com vocês, olha... A pessoa que é de boa-fé, o código ele tem a possibilidade de fazer o quê? De proteger. Sempre quando eu penso na boa-fé, eu penso em proteção legislativa. Quando eu penso no má-fé, o código sempre vai querer ferrar, né? A única exceção que o código não ferra, quem é de má-fé, é quando você pensa na uso capião extraordinária, né? Que ele permite você fazer a uso capião independentemente do seu, se você é de boa ou de má fé, na extraordinária. Mas dentro da normalidade, essa é uma única exceção, porque o restante, quem é de má fé, ele sempre se ferra. Por isso que eu retroajo. Lembra lá da traição que eu falei com vocês? Na traição, obrigatoriamente... dependendo de como que foi feito, eu tenho punição por essa traição, que a gente vai estudar mais aprofundadamente como que vai ser isso. Então, eu estou sempre ferrando quem está de má fé. E quem está de boa fé, eu vou proteger. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, esse impedimento do 1521, e se eu estou praticando negócio com um terceiro de boa fé, eu não posso prejudicá-lo. Obrigatoriamente, eu tenho que validar aquele negócio que fora praticado, tá? Então, isso é uma questão extremamente importante, tá? Então, cuidado com isso. E cuidado, a nulidade, isso é um macete para concurso, um macete para prova. Nulidade, nulidade, nulidade do casamento, eu só tenho aplicabilidade do 1521, tá? Porque eu vou fazer a remissão lá no artigo 1540, inciso 2. Antigamente eu tinha 2, né? Eu tinha o inciso 1, que era quando você tinha um incapaz que contraía casamento. Aí, só que quando surgiu a 13.146 de 2015, eu permito que o incapaz casa. Então, eu não tenho mais impedimento do casamento por incapacidade. Eu só tenho impedimento do casamento em face dos incisos do 1521. Beleza? Goiaba, isso é as considerações em face aí do impedimento. Agora, tem uma outra coisa, ainda estudando essa visão, muito importante, que o leigo ele faz uma confusão danada, né? Quando ele vai estudar, por exemplo, as causas suspensivas, né? Quando eu penso em causas suspensivas, eu estou pensando obrigatoriamente na aplicabilidade do 1523, né? Então, sempre quando eu penso em causas suspensivas, eu penso na aplicabilidade do 1523, né? Olha o nome, gente, suspensiva, né? O que esse nome sugere para o leigo? Né? O leigo fala, olha, causa suspensiva, ele vai suspender o casamento. Ele suspende o casamento.
E o cara está falando uma idiotice, né? Não existe. O 1523, ele não suspende casamento nem aqui, nem na China, nem não sei aonde. Ele não suspende. O 1523, por mais que fale em causa suspensiva, ele não tem o poder de suspender casamento. O que o 1523 ele diz? Ele fala que não deve casar, né? Não se deve casar. Mas se casar, aí eu tenho uma consequência que a gente vai estudar aqui hoje. Então, quando eu uso essa palavra, essa nomenclatura causa suspensiva, não tem nada a ver, por exemplo, para suspender esse casamento. Nada mais é, quando a gente pensa, por exemplo, nessa causa suspensiva, nada mais são do que orientações, determinações para as pessoas não se casarem. Então, veja bem, quando a lei orienta, ela quer fazer o quê? Ela quer prevenir um eventual prejuízo, o quê? Patrimonial. Ela quer, na realidade, quando a lei orienta, além dela evitar um prejuízo patrimonial, ela quer evitar também o quê? Conflito de presunção de paternidade, que eu vou explicar. Então, esse é o objetivo quando o 1523 fala, ó, não quero que você case. Mas se você casar, eu tenho que proteger a sua prole e eu tenho que proteger o critério patrimonial. As pessoas começam a falar assim, olha, é direito tributário, é direito de rico, né? Mentira! Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Direito de rico é direito civil. Quem escolhe regime de bens? Na maioria, rico. Quem tem bens quando morre para deixar para herdeiro? Rico. Então, quando a gente olha para o direito civil, ele tem uma preocupação materialista, ele deve ser de Capricórnio. Ah, é de Capricórnio, porque ele nasceu em janeiro, bem-vindo. E aí, obrigatoriamente, quando eu olho, por exemplo, esse Código Civil, ele tem uma preocupação que é patrimonial. Então, o 1523, ele tem essa preocupação de proteger o patrimônio de determinada pessoa. Por quê? Porque tem algo ainda que não foi sanada. Então, essa é a preocupação do 1523 que nós vamos estudar, né? Agora, eu disse para vocês, o 1523 é uma orientação, né? É uma consideração para evitar, por exemplo, conflito em relação da paternidade, para evitar, por exemplo, as questões de prejuízo patrimonial. Infeliz, você quer casar, infeliz? Quero, Firmino. Beleza. Então case. Mas se você se enquadrar em alguns dos incisos do 1523, você não pode escolher o seu regime de bens. Essa é a punição. Por quê? Porque preocupada com o critério patrimonial, se você se enquadrar na hipótese do 1523, que a gente vai estudar daqui a pouco, a punição que a lei vai dar para vocês é o seguinte, ora, quer casar, querido? Casa, mas o seu regime vai ser o regime obrigatório da separação de bens. É uma modalidade que o legislador fez para proteger o patrimônio, que nós vamos ver daqui a pouco. Por que no regime da separação de bens? Porque aí eu não teria, em via de regra, que tem uma exceção, mas aí quando a gente estudar regime a gente vai falar sobre isso, em via de regra, eu não tenho o quê? A comunicação desses bens. Então, se você tem esse bem e esse bem é meu, eu saio dessa relação com esse bem e você sai da relação com esse bem. Então, foi uma forma de proteção patrimonial, caso se enquadre, por exemplo, no 1523. E o 1523, ele inaugura, por exemplo, a questão lá no inciso 1, falando da viúva ou do viúvo, né? Então, você imagina o seguinte, eu tenho regime da separação de bens. É a punição que eu tenho. A aplicabilidade do 1641 do Código Civil, Renan. Tá? Então, eles vão casar pelo regime da separação de bens. Tá? Eu faço a remissão lá no 1641 do Código Civil. Tá? É que você vai dialogar aí com 1523. Tá? Então, assim, o que a lei fala? Bom, se a lei está me dizendo que eu estou orientando, que eu não aconselho que você casa, mas se você casar, eu vou colocar aí
desacelerar a sua vontade, a primeira hipótese que ele traz é o quê? Do viúvo, ele traz da viúva que tem filhos com quem? Com o falecido. Por quê? Porque, veja bem, se a viúva tem filhos com o falecido, e se esse falecido ele deixou bens, o que a viúva precisa fazer? O que esse herdeiro precisa fazer? Ele precisa, obrigatoriamente, fazer o quê? Abertura do inventário. Por quê? Porque quando a pessoa morre, vocês vão estudar lá em direito sucessório, eu tenho alguns fenômenos que acontecem com a morte, né? E aí eu tenho, no primeiro momento, aquilo que vocês aprenderam em direito dos bens, chamado título universal. Morreu e deixou, sei lá, essa casa aqui. Imagina que essa merda é uma casa. Quando ele morre, ele transmite esse bem, chamado princípio da saicine ou princípio da saicina, para os seus herdeiros do 1829 do Código Civil, né? E essa transmissão de bens se faz a título universal, ou seja, esse espólio do fulano de tal é uma massa única. Vai chegar um dado momento, se eu tenho mulher e filho, que essa massa única, ela vai ser o quê? Individualizada. É quando você tem um negócio chamado partilha de bens. Ora, se eu tenho filho com aquela pessoa que faleceu, deixando bens, e eu não terminei o inventário, e eu quero casar, o que pode acontecer? Eu posso ter a comunicabilidade desses bens com essa pessoa que eu vou casar. Como que eu posso fazer isso? Se eu escolhesse, por exemplo, o regime da comunhão universal. O regime da comunhão universal, isso aqui que era seu particular, isso aqui que era meu particular, agora é de quem? Dos dois. Então, para evitar essa confusão patrimonial, o que a lei falou? Olha, infeliz, você não abriu o inventário, você não terminou o inventário e você quer casar? Pode casar, mas o seu regime de bens você não pode escolher. Você vai casar agora com a separação absoluta. Percebam, doutores, é uma forma que é uma forma de proteção legislativa, essa merda. Entendeu? É isso. Vai lá, quem chamou? Boa noite, é o Renan, professor. Oi, Renan, boa noite. Vai lá. Professor, em uma situação hipotética, onde as pessoas, no caso, dois cônjuges, venham a casar na separação, na união parcial. E vamos dizer, o homem, ele recebe uma herança de família, dos pais. Quando o homem morre ou se separa, no caso, essa herança é transmitida para cônjuge, para a mulher, no caso, ou é só para os filhos? Tem alguma divergência nos dois casos? Como que isso acontece? Uma boa pergunta, né? Olha só, vocês entenderam o que o Renan falou? O Renan falou o seguinte: eu tenho A e B que são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Dentro do ordenamento jurídico, nós vamos perceber que eu tenho 5 regimes: separação legal, separação absoluta, participação final dos aquestos, comunhão universal e comunhão parcial. Hoje, quando você não faz pacto antinupcial, você vai casar pelo regime da comunhão parcial de bens. O que é isso? Todos os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, você tem a possibilidade da comunicabilidade. O que o Renan está falando é o seguinte, é que faleceram, e aí quer saber né, se ele vai ter direito à herança do outro, né? Dentro do direito sucessório, eu tenho uma divergência no que tange o regime da comunhão parcial. Por quê? Na comunhão parcial, automaticamente você já é o quê? Meeiro. O que é a meação? A meação é quando você tem 50%. Só que existe uma parte da doutrina que você pode ser meeiro e herdeiro, ou seja, você tem 50% da sua meação e ainda vai ter 1/3 concorrendo com os herdeiros necessários do 1829, ou seja, com os filhos, por exemplo. Tá? Então, você tem uma divergência, e aí eu falo o seguinte, depende de qual lado você está.
você pode, se você estiver defendendo o herdeiro, você vai falar, não, ela só é meieira. Eu só tenho aplicabilidade da meieira porque foi a título oneroso que ela só tem direito à meiação. Mas você vai entender que o próprio Código Civil no direito sucessório permite você considerar que essa meieira ou que esse meieiro também seja herdeiro, desde que ele não ultrapasse esse percentual de 1/3 aí da herança, tá? Então ele pode ser meieiro, meieiro, somando aí também com a qualidade de herdeiro, tá? Então, dentro desse regime, é possível acontecer. Diferentemente do que não vai acontecer na comunhão universal. Na comunhão universal, ele simplesmente vai ser herdeiro, tá? Mas isso aí vocês vão aprofundar dentro do direito sucessório. Mas na comunhão parcial de bens, eu tenho a possibilidade de, além de ser meieiro, ou seja, garantir meus 50%, que já seria meu, concorrer com os demais pelo 1829 e ter aí a qualidade de herdeiro, tá? Meieiro é uma coisa, herdeiro é outra coisa e legatário é uma coisa, né? Lembra? Usufrutuário, comodatário, legatário, os otários, de otário não tem merda nenhuma, né? Os legatários, inclusive, não pagam imposto, que vocês vão estudar isso em direito sucessório. Otário sou eu, que não sou legatário de merda nenhuma. Queria que alguém falasse, deixo para o Firmino imóvel de Ipanema e tudo mais. Aqui que deixo, nada. Entendeu, Renan? Então, assim, dentro desse regime, você pode aí sustentar obrigatoriedade, tanto a meiação como a qualidade de herdeiro, porque é na comunhão parcial de bens, tá? Bom, uma outra questão muito importante aí, voltada também pelo 1523, é o inciso 2, né? O inciso 2, ele também fala obrigatoriamente de quem? Da viúva, né? Ele fala a viúva, ele fala de uma mulher, e aí ele fala, por exemplo, do desfazimento, por exemplo, desse casamento por nulidade ou anulabilidade, né? Qual que seria a consequência disso, né? Você imagina o seguinte, ele era casado, e aí, obrigatoriamente, você tinha viúva, você tem uma mulher, essa mulher, né, obrigatoriamente, você tinha esse vínculo desse casamento, esse vínculo desse casamento, ele se desfez, né, e aí ele vai se desfazer por qual critério? Ou pelo ato de nulidade, ou pelo ato de anulabilidade. E aí, até 10 dias antes da sua viuvez. Ou seja, quando essa pessoa morre, o que aconteceu com o casamento? Aconteceu um negócio chamado dissolução dessa sociedade conjugal. Por quê? Porque havia esse conflito dentro da nulidade e da validade do inciso 2. Aí você imagina o seguinte, eu tenho um filho, né? Você tem um conflito de presunção de paternidade. Então, a lei permite, por exemplo, que dentro desse conflito, se eu sou ou não pai daquela pessoa, por exemplo, daquela prole, por exemplo, daquele adolescente, por exemplo, daquele adulto, por exemplo, eu teria um prazo de 180 dias para comprovar isso. E aí você resolve casar. Evitando causar prejuízo para aquela prole, o que eu faço? Vai casar pelo regime da separação legal. Até se descobrir se você, nessa viuvez, se aquela pessoa era ou não o pai daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto, né? Porque até o adulto ele pode fazer investigação de paternidade. Então, nesse sentido, para preservar possíveis patrimônio daquela criança, daquele filho, melhor dizendo, porque pode ser adolescente, criança e adulto, daquele filho, e se você quer casar antes desse prazo, o que vai acontecer? Você vai ter que casar pelo regime da separação absoluta, visando o quê? Proteção, caso aquele filho, né, aquele suposto filho, realmente seja filho daquela pessoa que veio a falecer. Então, é uma forma protetiva em face daquele possível bem que deveria ser compartilhado com aquele filho, tá? Então, é a inteligência aí do 1523, inciso 2, tá? Ainda pelo 1523 do inciso 2, a gente tem lá, né, também
o inciso 3, né? O inciso 3, ele fala de uma figura chamada do divorciado, né? Você pega, por exemplo, a figura do divorciado. Então, enquanto não houver, por exemplo, uma homologação que decide a partilha daqueles bens, obrigatoriamente, o que vai acontecer? Você só vai poder casar com a separação absoluta. Como que é isso, Firmino? Olha só. Muitas das vezes, quando você ajuiza uma ação de divórcio, você tem lá que colocar algumas cláusulas, né? Olha, eu não quero alimentos, eu vou discutir, por exemplo, partilha em ação própria, que é uma ação de conhecimento. Opa! Você não está discutindo os seus bens no corpo daquele divórcio. Você está informando ao Estado juiz que vai discutir a partilha numa ação própria. O que o Estado juiz faz? Opa, se o divórcio é uma questão pessoal, ele interrompe, ele rompe o seu vínculo matrimonial, mas ainda persiste um critério chamado patrimônio, já que você está me informando que eu só vou discutir o patrimônio numa ação própria. Se você está discutindo esse patrimônio e pretende se casar, já que você já conseguiu o seu divórcio, só está discutindo agora o patrimônio, e se não foi homologada essa partilha, obrigatoriamente a lei faz o quê? Quer casar? Pode casar, mas o regime quem vai escolher somos nós. Regime da separação absoluta. Por quê? Para evitar a comunicabilidade de uma massa patrimonial. Você tem uma massa patrimonial com o seu anterior casamento que não foi o quê? Resolvido. Então, só pode ser resolvido a partir do momento que você homologou. O juiz homologou aquela partilha, já é muito cristalino. A Luana vai receber isso, o Firmino vai receber isso e aquilo. E aí, obrigatoriamente, o que aconteceu? O juízo já homologou. Aí sim, nesse momento, eu tenho uma sentença homologatória dessa partilha, você pode escolher qual o regime de bens que você quer casar. Quero casar pelo regime da comunhão universal. Case, meu filho. Quer casar pelo regime da participação final dos aquestos? Pode casar. Aí sim, você teria liberdade de praticar o pacto antinupcial e escolher o regime de bens que não seja o regime obrigatório da comunhão parcial e que não seja o regime a goela abaixo, já vou dar a palavra, a goela abaixo da separação absoluta. Vai lá. Qual é o regime daquele ditado? Que é meu, que é seu, é meu. Separação legal. Carmen, para de auê. Não, depende, cara. Tem um macete, tá? Você tem que olhar o seguinte, olha só, tem um macete. Eu também penso nisso. Eu não quero casar porque eu pratico teoria Batman, né? E aí, obrigatoriamente, mas digamos que passe alguma coisa assim. Você tem que fazer conta. Olha, você vai casar com aquela pessoa. Começa a tirar certidões. Eu moro na Avenida Rainha Elizabeth, em Ipanema, eu tenho um imóvel, lá em Teresópolis, eu tenho um imóvel em Campo Grande, tira a certidão de ônus reais. Você não precisa falar com a pessoa. Pega o endereço, tira a certidão de ônus reais. Ora, essa pessoa tem um patrimônio maior do que o meu. Regime da comunhão universal. Mesmo que você tenha, mas na massa patrimonial, aumentaria seu patrimônio. Você fala, olha, se você confia em mim, eu só caso com você no regime da comunhão universal. Agora, se a pessoa é ferrada, é pior do que eu, sai fora. Olha só, eu caso com você por amor, eu te amo, você é a razão da minha vida, tá? E aí você embute uma separação, e se a pessoa... Uma separação legal. Se a pessoa fizer cara feia, você fala, você não me ama. Porque se você me amasse, você não estava preocupado com isso. Olha que lindo. É um troço assim, entendeu? Gente do céu, o dinheiro é comigo mesmo. Entendeu? Então, uns troços desse jeito, Carmen. Olha primeiro o patrimônio. Se for maior do que o seu, aceita a comunhão universal, porque aí vai comunicar tanto a massa particular como as duas massas vão se comunicar e se torna uma única massa. Chiquerésimo. Dá para ganhar dinheiro aí, gente. Tá?
porque eu não tenho. Não é dinheiro a gente não tem, mas a gente pensa para ter, né, gente? A gente faz umas treta dessa. A gente é do direito. Eu não gosto daquela doutrinadora, como é que é o nome, gente? Ai, Maria Helena Diniz. Eu não gosto, deve ser uma inveja que eu tenho dela, só pode. Mas eu não gosto daquela mulher. Mas ela tem um livro muito, muito chique, chamado Lacunas da Lei. Para vocês é ótimo. Dá uma lida nesse livro que vocês vão pegar tudo no ar. Lacunas da Lei é ótimo, tá? Isso, o que é meu e o que é seu é meu. Perfeito, gostei dessa. Fechou? Bom, ainda olhando o 1523, a gente começa a pensar também em outros requisitos, né? Eu tenho lá, por exemplo, prefiro deixar tudo e ver... Deus meu, Rafael Chiquerésimo. Eu gosto do Rafael, é tão altruísta, eu gosto de pessoas assim, prefiro deixar tudo e ver. Eu não, eu brigo até a última e gosto. Eu tô no fórum mesmo, vocês estão no fórum mesmo. Ué, gente, onde você vai brigar? No fórum. Não, quero tudo. Tá doido? Eu quero até aquela panela amassada, não tenha dúvida. Que deixa o quê? Enfim. Mas tudo bem, eu não divido patrimônio. Primeira regra do direito civil, quem é meu aluno. Primeira regra do direito civil. Não, vou ter que me manifestar, Firmino. Vai lá. A questão, Rafael, não é que deixa tudo para passar, não. É que a gente casa, a gente ajuda o homem, né? Levanta o homem, faz de tudo. Aí daqui a pouquinho, não quero mais. Aí o que é meu, não. O que é meu, o que é seu é meu, porque eu te ajudei a ter tudo que você tem. Não interessa isso não, meu querido. Não, é verdade. A gente fica brincando na questão de regimes, mas olha, gente, uma separação é um inferno, tá? É um inferno. Deus me livre. Eu sei porque a gente lida com isso, né? A gente atende as pessoas choram na sua frente e você tem que ter uma espiritualidade, porque é muito complicado mesmo. A gente zoa para trazer uma leveza na aula, mas é muito difícil. E principalmente é muito difícil quando as pessoas constroem terreno alheio, né? Geralmente constroem terreno na casa de sogro e de sogra e não produzem provas necessárias. Qual que é o erro do direito, talvez, hoje, que eu critico muito? A cadeira do direito. O direito ele não ensina nossos alunos a fazer prova, né? Eu acho que deveria ter uma matéria exclusivamente para ensinar o aluno a fazer prova. Porque doutrina tem corrente para todos os lados. Independentemente se ela é minoritária ou se ela é majoritária, se tem. Depende muito do seu caso que você está analisando. Quem ganha processo? É quem prova. A gente tem que entender que a inversão do ônus da prova só tem duas aplicabilidades. Ou no direito do consumidor, ou aplicabilidade no direito ambiental. Então, assim, o direito ele precisaria, obrigatoriamente, ensinar o aluno a fazer prova. Vai lá. Essa situação aí de ensinar a fazer prova, professor, ficou para os cursinhos, né? Aí eles lucram com isso. É verdade, né? Eu acho que seria interessante ter uma matéria, né, específica ou um curso de extensão, não sei, mas ensinar o aluno obrigatoriamente a fazer prova, né? Porque o Silvio Capanema, ele era uma referência aqui no estado do Rio de Janeiro, ele até brincava, né? Ele falava o seguinte, olha, uma coisa é teoria jurídica, uma coisa é prática jurídica. E eu acho que a prática jurídica, independentemente se você vai ser do Ministério Público, se você vai ser advogado, se você vai ser juiz, esse meios de prova é algo importante, né? Para se pensar. E eu acho que a academia tinha que dedicar isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente discute isso em direito de família, você imagina, você fez uma arcessão, né? Ou seja, aquela construção dentro de um terreno alheio. E aí, como que fica isso num divórcio? Né? Como que você faz prova disso? Será que isso é um comodato? Será que isso foi uma doação? E aí a doação precisaria ter escrito pela interpretação do 113? Olha que dificuldade, entende? Porque no começo, como está todo mundo se amando, é muito bom. Mas quando começa a ruir, as coisas começam a dar conflitos, é um inferno. As pessoas falam, direito penal é pesado, o cara matou não sei lá o quê. Mas, infelizmente, a gente fala, o cara morreu, tá?
meus pêsamos. Agora tenha um estresse dentro da tua casa. Aí eu vou ter que ir lá encontrar com aquele homem fedorento dentro daquela casa, que é desgraçado. Aquela mulher ordinária está dentro daquela casa. Tenta ter isso dentro da tua casa. É um inferno, tá? É pior do que direito penal, tá? Eu tive uma ex que queria guerra por um apartamento. Eu deixei chiquérésimo. Tá? É assim mesmo, né? Às vezes tem que pesar saúde mental, né? Bom, a gente ainda analisando o 1523, a gente tem um inciso muito importante que ele fala, por exemplo, do tutor e ele fala, por exemplo, do curador, né? Ele fala tutor, curador, ele fala dos descendentes, ele fala do ascendente. Ou seja, enquanto, por exemplo, eu tenho um tutor, e aí, obrigatoriamente, eu estou em face dessa tutela, eu estou em face dessa curatela. E quanto isso não cessar, eu não posso casar com esse tutor. Eu não tenho impedimento. Né? Se eu tenho idade núbia para o casamento e, consequentemente, o meu tutor, a minha tutora quiser casar comigo, pode casar. A única questão, se ainda estiver prevalecendo o critério voltado dessa tutela, por exemplo, eu só vou poder fazê-lo através do regime da separação, o quê? Absoluta, para não ter o quê? Essa comunicabilidade do patrimônio. Você pega, por exemplo, uma pessoa mal intencionada, o que ela pode fazer? Ela pode falar o seguinte, vão casar pelo regime da comunhão universal, ou seja, o que é seu agora também é meu, e meio a meio, mesmo que seja um bem particular. Então, para evitar esse prejuízo ao tutelado, ao curatelado, a lei também prevê essa proteção. E com isso a gente finaliza esse entendimento aí do 1523, dessa causa suspensiva. Causa suspensiva frisando, ela não suspende a M do casamento. A causa suspensiva, o que ela fala? Olha, você quer casar, mas a condição que você vai casar, na questão de regime de bens, quem vai decidir sou eu, lei, e você vai casar aí pela separação absoluta ou separação legal, que também vocês vão encontrar aí na doutrina, tá? Tem uma questão muito interessante, que quando eu olho, por exemplo, o 1521, eu disse para vocês, olha, o 1521 eu tenho a nulidade. Quando eu olho o 1523, fique muito à vontade que você vai se deparar por uma questão anulável, né? Dependendo de alguma violação, tá? Mas não chega a ser extremamente nulo, porque eu permito que aconteça esse casamento. Só vai ser nulo, obviamente, se eu não obedecer, por exemplo, aqueles requisitos do casamento que nós vimos na aula passada. Por exemplo, a autoridade celebrante era uma outra pessoa, né? E aí, obrigatoriamente, você pode discutir se aquele casamento existe ou se ele não existe, tá? Mas aí, você obedecendo esses requisitos, você vai ter uma validade desse casamento, né? E a grande questão que surge muito em concurso é te perguntar se vocês conseguem identificar a diferença entre um ato nulo e a diferença entre um ato inexistente, né? Então, isso é muito comum, principalmente em direito de família. Esse ato praticado é um ato nulo ou esse ato praticado é um ato inexistente, né? Então, nós devemos, na realidade, dentro de uma relação jurídica, sempre buscar que o ato seja o quê? Um ato válido, né? E esse ato válido, ele vem antes daquilo que a gente chama de existência. Por quê? Porque o ato, ele não existe por falta, por exemplo, de alguns requisitos. De quais requisitos? Da hipótese lá do 104 do Código Civil. Só que quando vocês estudam a escada de Ponte de Miranda, você tem aquela escada: existência, validade e eficácia. A existência é o quê? Agente, objeto, forma, né? Vontade. São esses 4 elementos da existência. Essa existência está no Código Civil? Não. Não existe a existência no Código Civil. A existência é o quê? Uma construção doutrinária. Tanto é que quando vocês estudaram
fato jurídico, que é o livro 3 do Código Civil, ele inicia no artigo 104. Quando você lê o artigo 104, você está lendo o quê? A validade. Ou seja, você vai pegar esse substantivo da existência, agente, vontade, forma e objeto, e vai dar a esse substantivo um adjetivo. Ou seja, esse agente agora, ele precisa ser o quê? Capaz. Essa vontade agora, ela precisa ser o quê? Livre. Essa forma agora, ela precisa ser o quê? Adequada. Então, isso é algo importante. Então, quando eu penso, por exemplo, num ato inexistente, ele é um nada no mundo jurídico. Então, o ato nulo, sim, o ato nulo, ele é existente. O ato nulo, ele só não vai fazer o quê? Produzir efeitos. Por que ele não vai produzir efeitos? Porque ele violou uma norma legal. Então, qual é a importância disso? Ora, se eu estou pensando num impedimento do 1521, eu estou pensando que, caso esse impedimento, por exemplo, ele exista, obrigatoriamente esse ato é nulo. Então, sem olhar para os terceiros, qual que foi o efeito disso? Né? Qual foi o efeito disso? Nenhum. Ele é nulo. Eu vou retroagir a data do evento. O único efeito que eu vou ter aqui nessa nulidade, frisando, vai ser o quê? Em face desse terceiro de boa-fé. Então, se o cara está de boa-fé, se a mulher está de boa-fé, eu vou manter aquilo que fora pactuado nessa relação de casamento em face desse terceiro. Só que a escada de Ponte de Miranda, ela vai na existência, na validade e ela entra na eficácia. Só que quando a gente pensa na eficácia, eu faço um caminho contrário. Ora, aquilo que não é eficaz, ele se torna o quê? Ineficaz. Então, eu tenho uma possibilidade de ter o quê, doutores? Um casamento ineficaz. O casamento ineficaz é um casamento que não produz o quê? Efeitos no mundo jurídico. E se ele não pode produzir efeito, essa inexistência vai buscar o quê? Essa invalidade desse casamento. Então, essa inexistência, ela é apta a não produzir efeito, né? E, obrigatoriamente, se ela não produz efeito, eu não tenho um compromisso entre os cônjuges, porque, obrigatoriamente, aquele casamento ele já está viciado, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, eu não posso deixar de considerar isso. Da mesma forma, a gente não pode esquecer, para validar aquele casamento, aqueles requisitos que nós estudamos nas aulas passadas, né? Por exemplo, eu preciso hoje, para ter um casamento, diversidade de sexo. Se você ler a literalidade do Código Civil, como a gente já abordou disso, a diversidade de sexo seria um dos requisitos para o casamento, mas ela não é mais o quê? Absoluta, tendo em vista a possibilidade do casamento homoafetivo. Dentro desse casamento, para ele não se tornar inexistente, eu preciso ter o quê? Um consentimento. E esse consentimento, ele gravita naquilo que a gente chama de autonomia da vontade, né? Eu quero casar. Não tem? Não, você quer casar? O cara tem que gritar, a mulher tem que gritar, ou o homem tem que gritar, a mulher tem que gritar. Sim, quero casar. Deus me livre, cara não. E aí, obrigatoriamente, esse consentimento, ele precisa estar presente para você validar esse casamento e não correr o risco desse casamento ser o quê? Inexistente. É como se ele nunca existisse. Outro requisito importante para ele ser existente, não cair na inexistência, é a celebração desse casamento, né? Quando a gente pensa nessa celebração, a gente pensa obrigatoriamente naquilo que eu chamo de quê? Autoridade competente. Eu preciso ter autoridade competente para celebrar esse casamento. Exemplo, juiz de paz, né? Quando ele vai realizar isso. Então, eu preciso dessa pessoa. Agora, essa incompetência voltada na celebração,
eu posso ter duas, né? Eu tenho duas possibilidades, né? Então, imagina a seguinte hipótese. Você tem uma autoridade e essa autoridade é incompetente, né? Ela é incompetente em qual razão? Em razão do lugar. Então, você imagina a seguinte hipótese. Eu tenho um juiz em Seropédica e a circunscrição dele é onde? Em Seropédica. O cara quer casar lá a pessoa lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, quer casar lá na cidade de São Paulo, ele não pode. Por quê? Porque ele se torna incompetente em razão do lugar. Esse tipo de competência, para o direito civil, é uma incompetência o quê? Relativa, né? E por ser uma incompetência relativa, o ato dele é um ato que anulável. Ou seja, eu tenho aplicabilidade do 1550 do inciso 4. Então, quando eu tenho esse juiz, por exemplo, fora da sua circunscrição, ele não poderia praticar o ato, mas aí ele praticou. Aí esse ato é anulável. Se você não sanar e ninguém reclamar nisso, isso que é anulável, ele passa a ser o quê? Válido. E aí você tem a validade desse casamento. Só que nós temos ainda uma questão muito importante, que é chamado de incompetência absoluta. A incompetência absoluta, para o direito civil, ele está relacionado a quê? Ele está relacionado à matéria. Então, aqui, na realidade, eu não estou olhando mais o lugar, eu estou olhando agora a matéria. Ou seja, aquela autoridade celebrante, ela teria, por exemplo, essa personalidade, ela teria esse poder de fazer essa celebração? Porque se ela não tiver isso, eu estou em face de um casamento que inexistente, tá? Agora, eu faço uma ressalva muito importante, porque nessa incompetência absoluta, principalmente quando eu olho para a pessoa, e aí geraria esse casamento inexistente, há uma divergência na doutrina. Por quê? Uma parte da doutrina entende que a incompetência absoluta, ou seja, em face da pessoa, aquela autoridade celebrante não poderia fazer e o fez, geraria o quê? Nulidade. Geraria nulidade do casamento. Mas, majoritariamente, quando eu penso na competência absoluta em razão da matéria dentro do direito civil, a doutrina majoritária, a jurisprudência praticamente de todos os tribunais, salvo a exceção do Tribunal do Amazonas, elas entendem o quê? Que esse casamento é um casamento que é válido. Por quê? Porque, obrigatoriamente, essa autoridade celebrante, ela tinha poder para fazer. E só que ela desconhecia de alguma questão. Firmino, não ficou claro. Desconhecia de alguma questão. Dá para você explicar? Sim. Teve uma prova na Defensoria Pública, que era nesse sentido. Você imagina o seguinte, você tinha um juiz, né, esse juiz de direito, e aí, obrigatoriamente, sem saber, esse juiz, naquele dia que ele estava celebrando aquele casamento, ele estava o quê? Aposentado. Foi publicado, por exemplo, hoje, no dia 14/9, que aquele juiz, ele estava aposentado. Ora, se aquele juiz estava aposentado, ele não poderia, então, ter praticado o ato, né, nesse primeiro momento. Só que ele não sabia da sua aposentadoria. Ele simplesmente desconhecia. Ele praticou a celebração do casamento entendendo que ele tinha essa competência. Tá? E a grande pergunta que a prova da Defensoria Pública fez é o seguinte: esse casamento é nulo, esse casamento é anulável, esse casamento é inexistência, que merda é isso? Eu vou validar isso ou eu não vou validar isso? Se eu olhasse, por exemplo, o Código de 1916, eu já faria para você. Esse casamento, ele seria um casamento que inexistente. Por quê? Por incompetência da pessoa. Aquela autoridade competente agora não poderia praticar aquele ato. Mas aí, lembra lá no começo da aula?
Olha que loucura. Mas aí, Luana, olha que loucura. Lembra no começo da aula? O que eu disse para vocês? O direito civil, ele protege quem está de boa fé e ele ferra com quem está de má fé. E aí, o que vai acontecer? Esse juiz sabia que estava se aposentando naquele dia? Não. Ele praticou o ato entendendo que ele teria o quê? Legitimidade para aquilo. Ora, se ele entendia que ele tinha legitimidade para aquilo, o Código Civil resolve isso. Sabe como que o Código Civil vai resolver isso? Ele vai aplicar uma teoria. Ele vai aplicar uma teoria chamada teoria da aparência. Essa teoria da aparência é uma teoria daquelas pessoas que têm uma relação de boa-fé. Ou seja, eu vou aplicar, nesse caso, o 1554 do Código Civil. Ora, se eu aplico o 1554 do Código Civil, a gente começa a entender que esse artigo ele vai fazer o quê? Ele vai privilegiar obrigatoriamente a teoria da aparência. Ele vai privilegiar aquilo que eu vou chamar de boa-fé. E, consequentemente, o que ele vai fazer? Ele vai tornar esse ato existente. E, consequentemente, ao tornar esse ato... Ah, cachorro bonitinho. Ao tornar esse ato existente, obrigatoriamente, ele vai dar a validade praticada aí por esse juiz, tá? Então, eu tenho a possibilidade de aplicar o 1554 do Código Civil, que ele vai inaugurar, obrigatoriamente, a teoria da aparência. Muito cuidado, porque é algo que é cobrado em concurso. Inclusive, no último prova da Defensoria Pública, eles fizeram um texto enorme para você falar o seguinte, ó, ele desconhecia, ele tinha competência antes da aposentadoria, ele fez de boa fé, e aí, obrigatoriamente, eu preciso privilegiar a teoria da aparência, até porque, o que esse juízo tinha anteriormente? Ele tinha legitimidade para fazer o quê? Praticar o ato. Se esse cara não tivesse legitimidade para praticar o ato, aí sim, você poderia dizer da impossibilidade, da inexistência, porque ele não tinha a capacidade anterior. Mas se você olhar para trás, você perceberia que ele tinha capacidade de praticar o ato. Por isso, eu aplico aí o 1554 do Código Civil, tá? Então, isso é uma questão extremamente importante, tá? Ainda pensando também nessa questão dessa invalidade, essa invalidade ela gravita para onde, né? Ela gravita para a validade. Ora, se é válido, eu não tenho que falar em invalidade. Agora, se é inválido, eu vou falar de duas possibilidades, concorda? A invalidade só vai gerar duas possibilidades. Ou ela gera nulidade, ou ela gera o quê? Anulabilidade. Não existe outra coisa. Eu estou dentro de uma relação jurídica, dentro do artigo 104. Se existe violação do artigo 104, quando eu penso numa invalidade, principalmente da invalidade desse casamento, eu só posso ter esses dois atos. Ou vai gerar anulabilidade, ou vai gerar a nulidade. E o macete da prova eu só tenho a possibilidade da nulidade como regra do 1521. Depois eu vou ter a nulidade quando eu olho os requisitos do casamento. Faltou o requisito daquele casamento, aí eu vou pensar se eu posso gritar nulidade ou não, tá? O casamento nulo, ele é muito claro para nós, porque ele está lá no 1548, no inciso 2, né? Eu disse isso para vocês, né? Eu falei, olha, no inciso 2, eu só tenho lá, a nulidade do casamento se faz por onde? Quando eu tenho os impedimentos. Então, isso ficou muito claro para nós, e é um macete aí para nós. Agora, existe um casamento muito importante na questão da nomenclatura, que é um casamento chamado putativo, né? O que é o casamento putativo? O casamento putativo é quando se verifica o quê? A boa-fé dos cônjuges. Pode ser dos dois? Pode. Pode ser só de um? Pode.
e aí eu vou ter a aplicabilidade do 1561. O que eu quero falar do casamento putativo? Casamento putativo é diferente de casamento nuncupativo, né? Lembra? Casamento nuncupativo é o pé na cova. A pessoa está morrendo. E aí, obrigatoriamente, ela não fez nem habilitação, ela vai virar um defunto, e aí estava numa tragédia, você pega aquela testemunha para depois, em 10 dias, você casar aquela pessoa sobrevivente. Casamento putativo é o casamento da pessoa de boa-fé, né? É aquela pessoa que está casando de boa-fé, que não sabe da malícia daquela outra pessoa. Então, você imagina a seguinte hipótese, né? Uma pessoa é casada, foi lá para o interior, falsificou uma certidão de nascimento e casou novamente. Ela sabia que estava praticando aquela falsificação. Aquela pessoa é uma pessoa de má fé. A pessoa que casou com ela e que desconhecia daquilo é uma pessoa o quê? De boa fé. Uma modalidade de casamento putativo, né? E aí, consequentemente, quando você tiver dissolução daquele casamento, eu vou privilegiar quem? A pessoa de boa fé. E aquela pessoa de má fé, obrigatoriamente, ela vai estar o quê? Ferrada. Você imagina o seguinte, eu tenho uma mãe, e aí ela tem 2 filhos. Um desses filhos aqui foi para adoção, né? Foi ser adotado. Eu desconhecia. Lá no futuro, eu encontro essa pessoa aqui, me apaixono. E eu não, Deus me livre. E aí essa outra pessoa, a mesma coisa. Aí resolve se casar. Aí se descobre que elas eram o quê? Irmãos. Eu tenho impedimento disso. Qual é a consequência disso? Os 2 estavam de boa fé. Então, consequentemente, por mais que eu possa gerar nulidade desse casamento, mas os efeitos positivos desse casamento, eu vou o quê? Proteger tanto um como o outro. Por quê? Porque ambos estavam de boa fé. Então, qual que é o macete? Dentro da relação jurídica, dentro desse casamento putativo da aplicabilidade do 1561, você tem que analisar quem está de boa fé e quem não está de boa fé, tá? Então, isso é uma questão importante. Gente, já vai bater aí 9. Alguém tem alguma consideração? Alguma consideração para a gente fechar as 9, que eu fui direto? Quem quer perguntar alguma coisa? Professor. Vai lá, quem me chamou? Matheus. Vai lá, Matheus, fica à vontade. Professor, quando é anulável, o vínculo se mantém se você puder sanar o vício. É isso? Isso, perfeito. Os incisos do 1521 são casos em que são nulos. Perfeito, isso. Aí, Matheus, faz uma gentileza. Faz uma remissão aí no 1521 e remete a ele ao 1548, inciso 2. Que aí, na hora que você for fazer a prova, vai ficar até melhor. Porque onde que vai falar da nulidade? No próprio 1548, inciso 2. Porque antigamente ele falava, né? Olha, é nulo, aí ele colocava os 2, né? Ele colocava a incapacidade do artigo 3º, que não é mais por força da 13.146, e colocava os impedimentos do 1521. Hoje eu só tenho os impedimentos matrimoniais, que é o inciso 2 para gerar essa nulidade. Aí você pode remitir a isso. Tá? Mais alguém? Obrigado, professor. Nada, Matheus, que é isso. Mais alguma pergunta, gente? Carmen, sacanagem, meu celular descarregou. Isso, putativo, 1500. Isso. Travou? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Não, gente, sabe por quê? Porque é uma loucura isso, né? Você vai falando, e aí eu fico imaginando, será que deu certo ou será que não deu certo, né? Mas aí, obrigatoriamente, eu acho que deu certo, né? Eu acho que o Renato está perguntando aqui, deixa eu ver aqui.
Não, a Renata perguntou, acho que o correspondente de casamento putativo, não, é o 1561, tá? É o 61. 1561, que ele é relacionado ao casamento putativo, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, 1571, a gente está pensando na dissolução desse vínculo conjugal, tá? Então, casamento putativo 1561, tá? Mais alguém, doutores? Não? Então é isso. Gente, então assim, a gente finaliza, né? Eu estou indo até as 9 porque a gente está indo direto. Na semana que vem, só para a gente combinar, na semana que vem eu vou dar matéria ainda, e aí provavelmente eu só vou até onde a gente vai cobrar na prova, na próxima semana. Aí na outra semana eu vou dar a revisão. Aí até a revisão, né, até essa data da revisão, eu vou mandar o meu ponto de aula. O pessoal de São Paulo não conhece meu ponto de aula. Tudo que eu falo, eu gravo. Depois eu transcrevo essa merda toda e aí eu mando para vocês. Então, vocês vão ter um material para estudar do que a gente está discutindo na sala, tá? Então, assim, não fiquem muito preocupados, porque às vezes, né, ainda mais nesse momento remoto, vocês querem anotar que isso é válido, mas depois eu vou compilar todas essas tudo isso que a gente falou, e aí eu mando através do negócio que eu chamo ponto de aula, tá? E aí o pessoal do Rio já conhece que eu faço isso, e aí vocês de São Paulo não conhecem, mas aí vocês vão ter esse material também para estudar, tá? Fiquem despreocupados, tá bom? Então, gente, doutores, se cuidam. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aí de volta, e é um prazer aí estar com vocês. Desculpe qualquer coisa, o pessoal de São Paulo não me conhece, mas eu sou assim mesmo, tá, gente? Sou agitado, mas faz parte do show, tá? Fiquem aí com Deus e qualquer coisa, estou à disposição. Bom descanso aí para todos aí, tá bom? E até breve. Se cuidem. Olha, professor, boa noite.